Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, que estes canais estejam servindo de bênção em todas as áreas. Esta qualidade de vídeos é mais para fortalecimento espiritual. Nós precisamos muito, irmãos. Há muita coisa que nós precisamos saber sobre como agir nestes últimos tempos, em área física, mas a área espiritual sempre foi e sempre será a mais importante. Portanto, hoje o vídeo é falando sobre os soldados, as características dos soldados e depois eu vou comparar com, portanto, as características espirituais. Mais uma vez, irmãos, eu quero vos dizer que estamos vivendo tempos muito difíceis e realmente nós precisamos de agir como soldados. Infelizmente, nos dias de hoje, nós ficamos tão assustados com tanta coisa que está acontecendo no mundo e está acontecendo. E infelizmente, elas vão ficar pior. Nós sabemos através das Sagradas Escrituras que vai vir um tempo terrível, um tempo como nunca houve e nunca mais vai haver. Um tempo de sofrimento. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero te dizer que você e eu somos soldados. E nós sabemos que os soldados são, quando vão para a recruta, eles sabem que a caminhada não vai ser fácil. A caminhada não vai ser fácil. Eles sabem que vão enfrentar o inimigo. Eles sabem que vão ter que escolher entre lutar pela pátria e proteger a sua vida. Eles sabem que eles têm que obedecer às leis e às regras dos comandantes. Eles têm que agir e defender a nação e os companheiros. Há muita coisa que nós precisamos de fazer e isto aplica-se tudo na nossa parte espiritual. Este vídeo hoje é falando mais sobre as características dos soldados. E depois, talvez no segundo vídeo, eu vou comparar estas características com as características espirituais. Mais uma vez, irmãos, eu estou me esforçando para trazer vídeos acerca das Sagradas Escrituras e, além disso, também tenho trazido vídeos muito importantes acerca de coisas que podem acontecer, porque nós sabemos que, assim como o nosso Pai Celestial tem um plano para nós, o inimigo também tem. E nós sabemos que há uma luta constante, por isso é que nós somos considerados soldados. E eu estou fazendo este hoje para honra e glória do Altíssimo, e então eu vou começar, como sempre, eu começo com oração e é desta maneira que eu vou começar o meu vídeo. Portanto, meu querido Pai Celestial, nós te damos graças mais uma vez, Pai Santo Senhor. Sabemos que podemos confiar em Ti, nas Tuas leis, Pai Santo, na Tua proteção, Senhor. Ajuda-nos a estar firmes e fiéis, sejam quais forem as lutas que apareçam na nossa frente, Senhor. Nós temos um grande manual de instruções, Senhor Pai Santo. Ajuda, Pai Santo, cada um de nós que a gente possa se levantar como verdadeiros soldados, Senhor Pai Santo. Lutar pelo Teu reino, Senhor Pai Santo. Amar-se uns aos outros, Senhor Pai Santo. E fazer segundo a Tua bendita palavra. Não é fácil, mas é possível e será grande o galardão daqueles que realmente são firmes e fiéis a Ti, Pai Santo. Senhor, abençoa todas essas pessoas que estão ouvindo estes vídeos, Senhor, que estes vídeos possam servir de alimento espiritual para estas pessoas, Senhor, e através destes vídeos eles possam saber como ser verdadeiros soldados de Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, Pai Santo, no nome do Teu amado Filho Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, vamos então nesta caminhada que eu tenho aqui muito para vos trazer acerca dos soldados e nós vamos aprender muita coisa de certeza para a honra e glória do Senhor. Meus queridos irmãos, aqui vai então um estudo bíblico acerca de soldados. A palavra do Senhor diz que nós somos os soldados de Cristo. Aliás, eu vejo por aqui este versículo que se encontra nas Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo 2:3, que diz assim: Tu, pois, tu quem? Tu, você e eu. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, olha, eu podia ficar aqui, fazer somente um estudo bíblico acerca disto aqui. Primeiro que mais nada, nos dias de hoje, é nos ensinado que nós não precisamos sofrer. Aliás, há igrejas que dizem aí: pare de sofrer, venha cá, você vai ter cura, você vai ter isso. Irmãos, vocês esquecem,
Nosso Pai Celestial realmente não quer que a gente viva em aflição, mas porque estamos num campo de guerra, porque estamos numa batalha constante, nós precisamos saber como vencer o inimigo. E então diz aqui, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, será que nós sabemos o que é ser um soldado? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de que nós somos soldados, está dizendo ali, que nós somos soldados. Por isso, meus queridos irmãos, eu vou, com a ajuda do Altíssimo, trazer aqui um estudo profundo acerca dos soldados, porque assim, irmãos, como nós somos humanos, portanto, físicos, nós temos aquelas duas partes, que é a parte espiritual e a parte física. Como nós somos, digamos assim, carnais, como somos feitos de carne, nós entendemos mais as coisas da carne, as coisas físicas. Por isso, através deste estudo bíblico, é que eu vou apresentar todas as características, talvez eu vou deixar alguma para trás, não sei, mas tentando expor todas as características de um soldado. Quem sabe se você, a partir deste vídeo, vai começar a ver que a vida não vai ser fácil. Tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual. E como os soldados, porque nós somos comparados com soldados, como vocês acabaram de ver, há muitas coisas que nós precisamos aprender, há muita coisa que nós precisamos obedecer. Irmãos, estamos vivendo um tempo hoje, presta atenção, irmãos, muito importante o que eu vou dizer agora. Estamos vivendo um tempo hoje em que, por você e eu não termos obedecido, ou não termos aprendido a obedecer a todas as Sagrada Escritura, nós agora estamos sendo forçados a obedecer aos governos. E você está vendo, irmãos, está um caos implantado neste mundo. E aqueles que não obedecerem às leis do governo, eles pagam consequências, vão presos. Mas nós pensamos que podemos desobedecer à lei de Deus do jeito que nós queremos e que não vamos ter consequências. Meus queridos irmãos, eu vou-te mostrar aqui as características de um soldado. Nas Sagradas Escrituras, como vocês verem, a palavra do Senhor compara-nos como bom soldado. Diz até assim, olha, tu, pois, sofres as aflições como bom soldado. Vamos ver então o que é um bom soldado. Ver as características de um bom soldado. Vamos levar em conta que, antigamente, os soldados não tinham opção. Hoje eles têm a opção de irem ou não irem para a tropa. Mas antigamente eles não tinham opção. Quando chegava àquela idade, logo que você fosse um homem, porque as mulheres antigamente não iam para a guerra, eles iam para a guerra, irmãos. Todos os homens, quando chegassem àquela certa idade, eles tinham que servir o país. Mas com o passar do tempo, isto mudou e as pessoas começaram a ir hoje em dia voluntariamente. Aliás, ultimamente, irmãos, nem se fala em guerra. Graças a Deus por isso. Mas está vindo uma guerra por aí abaixo, uma guerra dupla, uma guerra espiritual e uma guerra física como nunca houve no mundo e como nunca vai haver. Todos aqueles que desejaram servir a pátria agora, antigamente, como eu já disse, irmãos, era outra história, eles eram forçados a ir ou não ir, eles iam para a guerra e então era assim, aqueles que eram mais fraquinhos, as mães e os pais já sabiam de antemão que eles iam e podiam não voltar. Isto era um sofrimento tremendo. Mas, meus irmãos, aqueles nos dias de hoje que vão para a guerra e todos aqueles que desejavam servir a pátria, eles alistavam-se e, segundo as suas características, eles eram escolhidos para isto e aquilo. Hoje em dia é assim mesmo, se a pessoa vai para a tropa, eles veem as características e as capacidades daqueles soldados e eles então põem os soldados nas áreas em que eles veem que eles vão servir de força, vão servir de benefício na tropa. Todos eles entraram sem treinamento nenhum. Todos eles entraram destreinados. Mas eles tinham que treinar, esforçar e obedecer para tudo o que lhes fosse imposto. Porque ir para a tropa, meus irmãos, não é fácil. Ser soldado não é fácil. E aí é que está o perigo. Eu vou aqui primeiro falar nas qualificações do soldado na vida real e depois, talvez no segundo vídeo, eu vou explicar cada característica
talvez até vai ser muito, porque eu tenho aqui 12 pontos importantíssimos acerca das características de um soldado na vida real. E vou dizer uma coisa, irmãos, eu tenho a certeza que se você, quando for a ver este vídeo, se cada característica que eu apontar, se você já começar a levar para a parte espiritual, você já vai começar a ver, você e eu, que nós somos uns soldados tão fracos. Por isso é que as batalhas do inimigo estão ganhando. Eles estão ganhando terreno, irmãos, como nunca. Eles estão ganhando terreno como nunca. Portanto, meus irmãos, eu primeiro vou falar na parte real de um soldado, física, e depois então eu vou falar em cada ponto na parte espiritual. Vamos ver quais são as qualificações que você e eu temos na vida real. Eu vou mencionar aqui pelo menos 12 pontos. Tenho a certeza que há muito mais pontos para falar, mas vou me focar mais nestes 12 pontos. O primeiro ponto: o soldado tem que se alistrar para lutar pela pátria, sabendo de antemão que não vai ser um tempo fácil. Segundo, ele tem que fazer um juramento pela bandeira, pela pátria. Pelo menos em Portugal era assim, não sei aqui, portanto, na América, mas eu penso que a coisa é da mesma maneira. Eles têm que jurar pela pátria, jurar que vão lutar pela pátria, pela nação. E até, agora já não, mas antigamente, eles, eles iam para a guerra para conquistar outras terras. Terras estas que já eram conquistadas pelo inimigo. O segundo ponto, primeiro ponto, eles têm que se alistar para a guerra. O segundo, eles têm que passar pelo juramento, pela lealdade, pela pátria, jurar pela bandeira, pela pátria e pelo povo. O terceiro, ele tem que ser um homem valente, destemido, forte, corajoso. Quarto, ele aprende a ser leal e fiel não só à nação, mas aos seus companheiros. Pois sabe que se um soldado vir o outro ferido, ele não deixa o soldado atrás, ele leva-o consigo. E eu penso que você já está começando a ver alguns pontos na parte espiritual. A quinta parte, ele tem que obedecer piamente aos seus superiores, aprendendo com eficácia todas as regras e leis do comando. E vou dizer uma coisa aos irmãos, muitas vezes os soldados não concordam com as leis que os comandantes estão dando, mas eles não têm outra opção senão concordar e fazer o que eles estão dizendo. Olha, irmãos, se nós pegássemos só nesta parte, na parte física, só pegando neste ponto, para a parte física, se nós obedecêssemos ao nosso comandante celestial em tudo o que ele diz, todos os nossos problemas e os problemas do mundo acabariam. O ponto número 6, ele tem que ter a capacidade para lutar, defender e vencer. Ponto número 7, ele é vigilante, cauteloso. Ele estuda muito bem o lugar do inimigo e ele entra cauteloso. Eles são vigilantes, eles estudam o inimigo, eles não têm piedade do inimigo, não deixam que o inimigo lhes roube nada. E se o inimigo roubar, eles vão ao campo do inimigo, eles tomam de volta o que lhes pertence, sem se importarem com o preço que vão pagar, como por exemplo, muitas vezes eles acabam por perder a sua vida. Ponto número 8. Ele vai à luta para vencer. Oh my God, se nós entendêssemos esse ponto. Ele vai à luta para vencer, meus irmãos. Todos aqueles que saem dos comandos, dos quartéis, eles vão com aquela convicção de que eles vão vencer. Portanto, meus queridos irmãos, mas se ele perder a sua vida no campo, presta atenção, eles vão à luta para vencer. Se ele vencer uma batalha juntamente com os seus companheiros, ele é somente um soldado que venceu uma batalha. Mas se ele perder a sua vida em campo de batalha, lutando contra o inimigo, ele será um herói. Ele ganhará honras para o resto da vida. Ponto número 9. Ele aprende com eficácia a manejar a arma. E ele recebe instruções dos comandantes em como manejar a arma. Eu não queria entrar nessa parte no ponto espiritual, mas será que você sabe manejar a sua arma?
É tão triste quando nós falamos com uma pessoa que diz que é cristão já há muito tempo e nós dizemos, tens aí uma Bíblia, olha, abre aí, especialmente se for no Velho Testamento, a pessoa folheia para a frente, folheia para trás, não sabe de onde é que está aquele versículo das Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, os soldados aprendem, irmão Lúcia, eu não sei. Os soldados que vão para a guerra também não sabem manejar a arma. Eles aprendem lá como manejar a arma. Portanto, meus irmãos, ele aprende com muita eficácia a manejar a sua arma. Ele tem a sua arma sempre ao seu lado, pronto para usar em defesa de sua e em defesa da sua nação, do seu reino. Um bom soldado é conhecido pelo vestir, pela farda que ele honra. Ele usa aquela farda até a morte. A farda, a maneira de vestir. E eu também vou tocar nesse ponto, na maneira de vestir, porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Realmente, um soldado se passa no meio de uma multidão, ele é conhecido como um soldado. Eu queria já entrar na parte espiritual, mas eu vou ter que esperar mesmo para, para a parte espiritual, para depois falar nisso então. O ponto número 11, o soldado entra como um homem regular e ele sai totalmente transformado. Todo o seu treinamento não foi fácil, mas este homem sai diferente, transformado e orgulhoso de saber e ter protegido a sua pátria. E o ponto número 12. Este soldado passou um tempo da sua vida se treinando. E a qualquer altura que ele seja necessário para ir à guerra, ele tem que deixar a sua vida toda para trás. E pôr a sua pátria, a sua nação, em primeiro lugar. E estar pronto para avançar. Meus queridos irmãos, aqui estão algumas grandes qualificações de um bom soldado. E agora, no segundo vídeo, eu vou trazer todos estes pontos para a parte espiritual e vamos ver, meus queridos irmãos, quais são as áreas que você e eu, como soldado, precisamos aperfeiçoar. Infelizmente, nós podemos ver, meus queridos irmãos, que muitos de nós, incluindo eu, irmãos, eu não sou perfeita, todos nós temos áreas que precisamos de nos aperfeiçoar. Um soldado, quando vai para a guerra, para a tropa, especialmente, irmãos, eles não têm a hora para dormir. A hora que o capitão decidir que eles vão acordar e vão treinar, eles vão mesmo. Mas nós somos tão preguiçosos que às vezes, para tirar um pouco de tempo para orarmos, nós não queremos. Bem, irmãos, eu não quero entrar muito mais aqui na parte espiritual, porque na parte espiritual, cada ponto que eu falei aqui, tem muito que se lhe diga. E então eu vou terminar outra vez dizendo os pontos. Primeiro, ele tem que se alistar-se para a luta pela pátria, sabendo de antemão que não vai ser um tempo fácil. Segundo, ele tem que jurar lealdade pela pátria, pela nação, pelo povo. Terceiro, ele tem que ser um homem valente, destemido, forte, corajoso. Quarto, ele aprende a ser leal e amigo, fiel aos seus companheiros, a ponto de dar a sua vida por eles. 5. Ele tem que obedecer piamente aos seus superiores, aprendendo com eficácia todas as regras e leis do comando. 6. Ele tem que ter capacidade para lutar, defender e vencer. 7. Eles são vigilantes. Eles estudam o inimigo e não têm piedade dele. Não deixem que o inimigo lhes roube nada. E se o inimigo roubar, eles vão ao campo do inimigo, tomam de volta o que lhes pertence, sem se importarem de pagarem o preço. 8. Eles vão à luta para vencer. Se ele vencer uma batalha, juntamente com os companheiros, é somente o soldado que vence uma batalha. Mas se ele perder a sua vida em campo de batalha, lutando contra o inimigo, ele será um herói. Ele ganhará honras para o resto da sua vida. Ponto número 9. Ele aprende com muita eficácia a manejar a sua arma. Ele tem-na sempre ao seu lado, pronto para usar em sua defesa da sua nação e dos seus companheiros. 10. Um soldado é conhecido pelo seu vestir, pela farda que ele honra e usa, que luta até a morte. Ponto número 11. Um soldado entra, para a tropa, como uma pessoa regular, mas ele sai transformado. Todo o seu treinamento não foi fácil, mas este homem sai totalmente transformado. E o ponto número 12. Este soldado passou um tempo da sua vida se treinando. E a qualquer altura que ele seja chamado, ele abandona tudo e ele vai à guerra para vencer.
Eu espero que você não perca a segunda parte, que agora eu vou falar na parte espiritual e eu tenho a certeza, irmãos, que na parte espiritual vai tocar em cada um de nós. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra e não se esqueça de ver a segunda parte.